Graças a Deus, tudo bem? Eu espero que sim, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família. Nós estamos aqui para mais um vídeo onde a gente trata aqui das coisas de Deus, da preciosa palavra do Senhor, que olha, continua curando, libertando, transformando, convertendo e salvando vidas. Inclusive, peço para você estar compartilhando, divulgando, tá, aqui o nosso canal, os vídeos, que você possa estar aí compartilhando, né? Você aperta nessa setinha aí e joga lá nas suas redes, enfim, vamos ganhar almas para o Senhor. Deixa aí o seu comentário também, o seu like, seu gostei, enfim, vai ser muito abençoador. O vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade a essa série de mensagens sobre Jesus, o grande eu sou, tá? Hoje nós vamos estar vendo que Jesus, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Nós já vimos que ele é o pão da vida, a luz do mundo, e hoje nós vamos ver que ele é a porta das ovelhas. Irmãos, há aqui ensinamentos tremendos, profundos, é muito abençoador, tá certo? Então prepare a sua Bíblia, vamos juntos aqui em João capítulo 10. João capítulo 10, nós vamos ler, isso aqui é uma parábola grande. João 10 vai do 1 até o 18, mas dentro dessa parábola grande tem uma outra parábola menor, tá? Que nesse caso é uma parábola dentro da outra parábola, tá? Nessa parábola maior, Jesus ele vai se colocar como o bom pastor. Sendo que dentro dessa parábola que Jesus ele se coloca como bom pastor, ele vai também se colocar nessa mini parábola como a porta das ovelhas, tá certo? Então nós vamos aprender sobre tudo isso, sobre o bom pastor nós vamos falar no próximo vídeo, tá certo? Que é o próximo, inclusive, mas hoje aqui nós vamos nos concentrar na questão da porta, tá ok? Vamos lá então, vamos começar lendo aqui João 10, do 1 ao 3, diz assim, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então, uma parábola é uma história que se conta fazendo comparações, geralmente com figuras, personagens. Nesse caso aqui, para a gente entender melhor, a gente vai ver quais são esses personagens, quais são essas figuras. Só quero te fazer entender, eu gosto sempre de mostrar que realmente se trata de uma parábola, porque aqui no versículo 6 fala sobre isso. Olha, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Então, por isso que eu quero pegar e mostrar para você, por parte, cada um desses personagens, ok? Eu separei aqui 6, nesses versículos de 1 a 3, nós vemos aqui, são 6 personagens. Tem o porteiro, o pastor das ovelhas, as ovelhas, o curral das ovelhas, a porta no curral e o ladrão. São 6 personagens, figuras, tá? Esses 3 primeiros, o porteiro, pastor das ovelhas e as ovelhas, nós vamos falar mais quando a gente falar sobre o bom pastor. Hoje nós vamos nos concentrar no curral das ovelhas, na porta do curral e no ladrão, tá bom? Então vamos lá, começar aqui pelo primeiro, que é o porteiro. Quem é o porteiro? É o Pai, é o Deus Pai. É Ele que abre a porta para o pastor. Então, Ele que confiou ao Filho, Jesus, que é o pastor, né, as suas ovelhas, certo? A gente vai falar mais no próximo. Pastor das ovelhas, Jesus, ele é o bom pastor. E as ovelhas? Quem são as ovelhas? São os que estão dentro de uma igreja? Não. São os que serão salvos, tá? Não são os que estão dentro de uma igreja. São os que serão salvos.
Jesus tem as suas ovelhas, ok? E eu não estou falando isso que isso é algo predestinado, não, tá? O que eu estou querendo dizer num sentido de futuro. Ele sabe quem será salvo. Aqueles que realmente são obedientes, andam na presença dele, não aceitam o engano, tá? Enfim, a gente vai falar mais quando a gente for falar do bom pastor no próximo vídeo, tá ok? Então vamos começar aqui, nos aprofundar, a partir do curral das ovelhas, tá? O que significa o curral das ovelhas? É para onde vão as ovelhas, certo? Então, isso significa dizer que é o abrigo delas. Significa dizer que é o lugar onde elas estão em segurança e também é o lugar onde elas descansam. Então, aonde é esse lugar espiritualmente? Porque Jesus ele fala por parábola aquilo que ele quer explicar espiritualmente. Então, aqui nessa terra é a presença de Deus, tá? Por exemplo, quando Moisés ele disse para o Senhor, eu não vou em lugar nenhum se não for com a tua presença. O Senhor, ele acabou convencendo o Senhor disse, eu vou com vocês e vos farei descansar. Então a presença de Deus é o nosso descanso. Guarde isso, você vai entendendo o que Jesus está falando aqui. Na presença de Deus temos segurança. Aquele que habita na esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descanso, segurança. Nós temos nele também o abrigo, né? Então, Jesus ele disse, por exemplo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviareis. Ele promete que a nossa alma encontrará descanso nele. E também disse, em mim vocês vão ter paz, João 16, né? Tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, na presença de Deus nós temos isso aqui, é o que Jesus está querendo dizer. Agora, ele fala de algo além, que no caso é no porvir, tá? O literal aqui é porvir, sempre no porvir, né? Para aquilo que é maior, melhor, que é o reino dos céus. Então aqui na terra é a presença de Deus, mas o sentido literal é o reino de Deus, aonde estaremos para sempre na presença do Senhor. Entendam, não deixa de ser a presença de Deus. Então o curral das ovelhas significa a presença de Deus. Aqui temos esse refrigério, como no deserto, né? Eu acabei de citar aqui, de manhã era nuvem de refrigério, à noite era coluna de fogo, ali estava a presença do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero te dizer que o nosso lugar é o curral das ovelhas, é na presença de Deus. Amém? Nos versículos 28 e 29, ele fala sobre isso que é maior e que é melhor. Ele vai dizer assim, e dou-lhes a vida eterna. Ele falando para as suas ovelhas, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Tá vendo a segurança que temos? Ô, irmão, se regozija aí. Em Deus estamos seguros, podemos descansar. Nele, Ele é o nosso abrigo. Amém? E eterno. Eterno. Não só aqui, mas eterno. O quinto elemento aqui, que é a porta, tá? Jesus se refere ao quê? O que significa a porta? É Ele mesmo, é Jesus. Veja o versículo 7, ele diz assim, tornou, pois Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Tá vendo? Por mais que ele seja o bom pastor, ele também se coloca como a porta aqui. Então, ele é o bom pastor. Isso significa dizer, ele é a porta. Isso significa dizer que, o que significa a porta? A porta significa acesso. Acesso, tá? Ou seja, somente Jesus é o acesso, ou nos dá o acesso ao Pai. Jesus, ele é o acesso ao Pai. Somente ele nos dá acesso ao Pai. Por isso que ele disse em João 14, versículo 6, nós vamos ver aqui também, para frente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Não tem outra maneira de se ir até Deus, de se ir até a presença de Deus. É através de Cristo, do sangue de Jesus, que nos justificou, que nos redimiu, que nos reconciliou com Deus. É Ele que nos dá esse livre acesso. Quando Jesus estava fazendo o sacrifício na cruz do Calvário, o véu do templo que se rasgou. Aquela separação que havia entre Deus e o homem deixou de existir. Em nome de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? No versículo 9, olha o que diz no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Então Jesus é essa porta que nos conduz ao trono da graça, como nós vamos ver aqui. Ao lugar de intimidade com Deus, lugar de bênçãos, de provisões, lugar de descanso, lugar de segurança. Ele é esse acesso, não tem outro acesso. Então, por isso, irmãos, que a gente não prega igreja, a gente não prega religião, a gente prega Jesus. Jesus é a verdadeira religião, religando o homem com Deus, reconectando o homem com Deus. Somente Jesus faz isso. Então, aqui ele promete salvação, ele promete pastagem, alimento, né? Como nós vamos ver no Jesus Bom Pastor, lá no Salmo 23, né? O bom pastor lá nos leva aos pastos verdejantes, às águas de descanso, enfim. É gloriosa a palavra de Deus. Amém? Mas vamos eu quero te mostrar agora, nós podemos chamar assim, são duas chavezinhas que nós precisamos ter, porque o que acontece, irmãos? Duas são as formas de eu pegar esse acesso que é Jesus e ir até o Pai, e até Deus, tá? E até o trono da graça. Eu faço isso através da palavra de Deus, quando eu leio, quando eu ouço. A palavra, ela me leva até Cristo, porque a palavra fala de Cristo, e Cristo me leva até o Pai, até o trono da graça, e a oração, que Ele me ensinou que eu devo fazer em nome dEle. Tudo que pedires em meu nome. Então, o acesso, ok? Então, eu tenho a palavra e eu tenho a oração. Para essas duas coisas aqui que me levam a esse acesso, eu preciso dessas duas chavezinhas que eu quero compartilhar com vocês, uma revelação aqui de Deus na sua palavra, que possa verdadeiramente, como eu falei para os irmãos aqui, que possa mudar sua maneira de se relacionar com Deus, tá? Isso é muito profundo. Então, preste sua atenção, vamos lá para o livro de Hebreus, pode deixar marcado em João 10 que a gente vai voltar para aí, mas vamos lá para Hebreus, no capítulo 4 primeiro, Hebreus 4. Vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele entrava no santuário para fazer a intercessão por todo o povo. Ou seja, Jesus, ele é hoje, na nova aliança, o grande sumo sacerdote. A gente não precisa de mais ninguém, só de Jesus. Vocês estão entendendo? Filho de Deus, que penetrou nos céus. E o contexto dele ter penetrado nos céus significa dizer que ele se assentou à destra do Pai e intercede por nós. Retenhamos, olha o que ele fala aqui agora, presta atenção, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aqui, ele já dá uma amostra do que nós precisamos, porque, irmãos, entenda, não é só orar, não é só ler a Bíblia, é como a gente faz isso. E a gente precisa do que o Espírito Santo fala através da palavra aqui. A gente precisa de confiança. Não é só orar, mas é orar com confiança. Veja o que a palavra está nos apresentando. Eu tenho alguém que intercede por mim.
Eu tenho acesso ao Pai, ou seja, eu não falo sozinho, Ele está aqui, está me ouvindo. Jesus está à sua destra intercedendo por mim. Jesus está mediando entre eu e o Pai. Tudo isso eu tenho que ter, eu tenho que gerar em mim confiança. Como a palavra fala aqui, retenhamos firmemente a nossa confissão. Essa tem que ser a nossa confissão. Eu posso me achegar ao Pai, o Pai está me ouvindo. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. A graça abundante de Cristo está sobre a minha vida. Amém? Confissão. Aí tem pessoas que elas oram na igreja, mas a confissão delas, irmãos, é só desgraça. Quer dizer, parece que eu não tô, entenda, Jesus é a porta para me dar o acesso ao trono da graça, a presença de Deus. Mas parece que eu não estou lá. Ou parece que eu não estive lá. Ou parece que eu não tenho nada que Deus fala para mim que eu tenho. No versículo 15, ele continua dizendo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. É exatamente isso, nos momentos mais fracos da gente. A gente tem suporte, irmãos. A gente tem a força que vem de Deus, desse lugar que é lugar de adoração, mas é lugar também de dependência. Como ele vai dizer aqui, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo. 16, cheguemos, pois, com confiança, olha aqui, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós precisamos chegar, veja, não adianta a gente ter o acesso e a gente chegar ao trono da graça sem confiança. A gente vai orar, mas a gente ora porque outros estão orando, a gente ora porque tem que dormir, porque tem que acordar, porque tem... Sabe, irmãos, nós podemos ser ajudados em tempo oportuno. E a ajuda que a gente recebe de Deus, primeiramente, é graça e misericórdia. E como ele fala aqui, eu quero dizer para você com isso que não é que todos os seus problemas vão ser resolvidos quando você orar com confiança. Eu não estou falando isso, eu não vou ser leviano, eu prego a palavra como ela é. Porém, é certo que na tua confiança, você vai encontrar graça e misericórdia. Eu quero te dizer que isso é suficiente para você ter paz, para você descansar em meio ao caos, para você, no momento da sua fraqueza, você se erguer, se levantar, se fortalecer, porque nós somos ajudados. E muitos problemas que a gente tem, que a gente coloca também diante do Senhor, e o Senhor nos consola, traz o alívio ali, traz esperança, renova a esperança no nosso coração. Quer dizer, esse tempo não é nosso, é o tempo dele. Mas uma coisa é certa, lembra do apóstolo Paulo? Ele pediu ao Senhor que livrasse ele do espinho na carne. Livrou, não livrou, mas dava o que? Graça. Sustento. Paulo, a minha graça te basta. É isso. Amém? Porém, o grande segredo aqui é a confiança. Nós precisamos ter confiança no momento da oração, na hora que nós estamos no acesso a Deus, ao trono da graça. Amém? A segunda coisa que a gente precisa, a gente vai ver lá aqui mesmo em Hebreus, só que no capítulo 10. Vamos ler no 19, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário é a presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Olha o acesso aqui. A porta, né? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. O acesso que ele nos consagrou em Cristo. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Pelo seu sacrifício.
E tendo um grande sacerdote, ele repete o que ele falou lá no capítulo 4, sobre a casa de Deus, que significa intercessor, mediador. 22. Cheguem até ele, vamos chegar até ele com, presta atenção nisso aqui, verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que significa isso? É a segunda chavezinha aqui. Quando eu estou nesse acesso que eu tenho a Deus, ao trono da sua graça, eu preciso de confiança, mas eu preciso também de sinceridade. E não é simplesmente a sinceridade de eu reconhecer. Por exemplo, tem pessoas que reconhecem, eu estou com esse pecado na minha vida, eu estou assim, estou assado, mas a pessoa não faz nada para se consertar. A sinceridade, o verdadeiro coração, leva a pessoa a purificar o seu coração, a purificar a sua consciência, a ter o seu corpo, a sua vida lavada com água limpa, a água da palavra, a água do Espírito Santo. E por que a gente precisa, entenda isso, não é que a gente seja perfeito, a gente precisa buscar a perfeição e querer o que é certo. Porque se a gente não fizer isso, o inimigo vai o quê? Nos acusar. Será que a gente vai ter confiança que a gente precisa diante de Deus, no trono da graça, mesmo tendo acesso? Então, não vamos ter. Não adianta a gente ter o acesso, a gente não ter confiança, a gente não ter sinceridade. Então, às vezes a pessoa fica preocupada na oração com as palavras que ela vai falar. Mas entenda, Deus não está preocupado com o que você vai falar, se você vai falar de forma mais simples ou de forma mais eloquente. Deus não está interessado. Isso aí é coisa para o homem. Né? Nunca faça uma oração para se mostrar para ninguém. Fale com Deus. Fale com Deus. É o momento oportuno. Mas a grande preocupação que deveríamos ter é: estamos orando com sinceridade? Estamos aqui com sinceridade diante daquele que tudo vê, que tudo conhece, que tudo sabe, daquele que sonda a mente e coração? Nós estamos com confiança. Como, por exemplo, no versículo 23, ele reafirma isso, ele diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Reter firmemente a pessoa que confia. Ela está ali, mas ela está crendo, ela está confiante no que ela está fazendo. Deus está aqui. Jesus está intercedendo por mim. Ele está me ouvindo. Eu não estou sozinho nessa batalha, nessa aflição. Amém, irmãos? Não vai ter espaço para medo, para angústia, sabe? Não vai ter. Como a gente pode aceitar pessoas que estão lendo a palavra, ouvindo a palavra, oram, mas continuam pessoas tristes, cabisbaixas, desesperançosas, fracas? Irmãos, não tem como isso. É porque a oração está sendo feita de forma errada. A pessoa, ela pegou o acesso, mas ela pegou o acesso sem o entendimento. E nesta palavra que você está recebendo entendimento para você fazer o que você precisa fazer, só que da maneira certa. Da mesma forma, na hora de ler a palavra, a pessoa precisa entender. Eu até fazia a comparação aqui. A pessoa, ela tem duas maneiras de você receber a palavra. Você ouviu ou leu a palavra e você vai dizer assim, obrigado, Senhor, eu estou no caminho certo. Porque a palavra está falando o que você está fazendo. Agora, outra coisa é sempre que você pega a Bíblia está mostrando para você está errando nisso, você está errando naquilo. Quer dizer, sabe, irmãos, aí tem pessoas que nem querem ler a Bíblia. Porque, na verdade, está faltando sinceridade. Então, é sinceridade e confiança na hora de ler a palavra e na hora de orar, no momento da oração. Amém? Você entendeu direitinho?
Então vamos para o último. O último aqui é o ladrão. O ladrão, Jesus ensinou que é aquele que sobe por outra parte, né? Vamos voltar lá para João 10. Jesus ensinou aqui. Ele diz que aquele que não, versículo 1, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, pega o atalho, pega a porta mais larga. Jesus ensinou que existem duas portas, né? De maneira nenhuma ele é a porta larga, ele é a porta estreita. Porém, o ladrão, o salteador do versículo 1, ele diz, Jesus ensina que gosta de pegar atalhos, ok? Então é aqueles, entenda isso, o que significa isso? São aqueles que vão até as ovelhas sem ser pela porta. Ou seja, sem ser por Jesus. Jesus é o quê? O verbo, a palavra. Sem ser pela palavra, sem ser pelo evangelho genuíno. Então, de quem Jesus está falando aqui? Coisas, essas pessoas gostam de coisas, fazem coisas, promovem coisas dentro da igreja para alcançar vidas sem ser pela porta, sem ser por Cristo. E eu quero dizer para vocês que não vale a pena, os fins não justificam os meios. A Bíblia nos ensina o fim, mas também nos ensina os meios corretos. Nós precisamos entender e temos que mostrar para as pessoas, nós não precisamos de nada a não ser de Cristo. Muitas são as estratégias, muitas coisas que são trazidas como novidades para a igreja, que não são a porta, que não tem nada a ver com a porta. E Jesus está falando, esse é ladrão e salteador. Você quer ver algumas coisas? Campanhas são feitas para atrair pessoas. Teologia da prosperidade é usada para atrair pessoas. Palavras emotivas, falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, querem ouvir. Negócio de coaching, né? A pregação deixou de ser pregação, virou palestra, virou, enfim, tudo menos pregação do evangelho, a exposição das escrituras, paredes pretas, luzes, fumaça, tudo isso impressiona. A grande questão é pela porta? Não, mas eu estou fazendo isso, mas é em nome de Jesus. Jesus é a palavra. A palavra também é o acesso. Eu não posso dizer que é no nome de Jesus e desprezar a palavra. Jesus é a palavra, é o verbo. Eventos mundanos que são colocados dentro da igreja para atrair pessoas. Até mesmo tradições pagãs, festas pagãs que são colocadas dentro da igreja. Tudo isso com um propósito: granjear, trazer, atrair. Mas nosso Senhor nos ensinou que Ele é quem deve atrair as pessoas. Ah, pastor, mas então não vem ninguém. Vem sim, porque Ele tem as suas ovelhas. Nós não queremos e não precisamos da coisa sendo feita de qualquer maneira, irmãos. Isso é bíblico. Tem muitas pessoas na força do seu braço, usando a sua intelectualidade ou projetos humanos, filosofias humanas e até mesmo diabólicas para a todo custo levar pessoas para a igreja. Mas eu quero te dizer que isso não vale a pena. Não adianta, porque essas pessoas não se tornarão ovelhas de Cristo ali desse jeito. Não nessa igreja que faz essas coisas. Não se tornará ovelha de Cristo. E quando ela quiser se tornar ovelha de Cristo, da mesma forma que ela entrou fácil, ela vai sair fácil, porque ela não vai querer mais aquele lugar. Isso aconteceu comigo, com outras pessoas também. Porque quando a gente descobre a verdade, a gente não aceita mais a mentira. A gente não quer ficar mais na mentira, no engano. Então, quem é, pastor? O ladrão, o salteador. Até, de repente, hoje aqui, você aprendeu
versículo 10, João 10, 10, só a primeira parte diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Até hoje, de repente, você aprendeu que era o diabo. Mas eu quero te dizer que não é o diabo aqui. O diabo vem sim, vem para matar, roubar e destruir. É lógico que ele faz isso. Mas o contexto aqui, o literal, não é o diabo. O contexto aqui, o literal, que Jesus está falando, ele responde essa nossa pergunta de quem é o ladrão, é no versículo 8. Leiam comigo. Quem é o ladrão, pastor? Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Que ovelhas é essa que Jesus está falando? Todas que estão dentro da igreja? Não é. Mas nós vamos falar isso aqui mais no próximo vídeo, quando falarmos sobre o bom pastor. Por isso que eu estou falando para vocês. A gente tem que buscar essas ovelhas. Essas ovelhas estão lá fora. Elas vão chegar de alguma maneira. Essa obra é espiritual. A gente não pode, na carne, querer atrair de qualquer forma, não. Isso não se faz, isso não é bíblico. Através de heresias, através de coisas, sabe, que as pessoas fazem para atrair. Não. As pessoas precisam continuar sendo atraídas pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu amor, pela sua paixão, pela sua graça e sua misericórdia. Amém? Mas nós vemos aqui, quem são os ladrões? Ele diz, todos aqueles que vieram antes de mim. Quem são esses? Aqueles que se passaram por Cristo antes de Jesus, é o que Jesus está falando. Os falsos cristos. Mas também aqueles que vieram usando o nome dele e profetizaram de forma falsa. Jesus está falando dos falsos profetas. Jesus ainda também está falando, até porque ele começa essa parábola, no capítulo 10, por causa do que aconteceu no capítulo 9. Então nós recorremos ao contexto. Encontramos no contexto o quê? Encontramos no contexto? Encontramos Jesus curando um cego de nascença. Os líderes religiosos lá, os escribas e os fariseus, se revoltam com Jesus, pegam até em pedra para apedrejar, chamam Jesus de tudo quanto é nome e, inclusive, expulsam aquele rapaz que foi curado da sinagoga. Então, esses que maltratam as ovelhas de Deus, na verdade, não é que fala, esse maltratar não é que fala, pelo contrário, o lobo tem voz mansa, sabe muitas vezes como enganar, não é nesse sentido, mas é no sentido geral, sabe? Então Jesus também está falando dos líderes religiosos. E entenda, irmãos, tudo isso antes dele, mas o mesmo Jesus falou que haveriam falsos cristos, até o fim, falsos profetas. E Jesus continua falando que essas pessoas enganariam a muitos, fariam sinais, prodígios e maravilhas para isso. Mas ele disse, se possível for, enganaria até os escolhidos, ou seja, as suas ovelhas. Mas eles enganam muitos. Até hoje nós temos falsos cristos pelo mundo. E você pode ver cada um deles estão rodeados de pessoas. Falsos profetas estão rodeados de pessoas. Falsos líderes religiosos falsos que não entram pela porta, que não estão indo até as ovelhas por Jesus realmente, pregando o verdadeiro evangelho, pagando o preço do verdadeiro evangelho. Quantos, irmãos? Quantos? Jesus está falando que eles são ladrões e salteadores, porque eles estão roubando a glória de Deus. Eles estão tentando roubar as ovelhas de Deus, mas eu quero dizer para vocês que as ovelhas realmente de Cristo, os escolhidos, não serão enganados. Não são enganados. Esses permanecem firmes na presença de Deus. Esses não são arrebatados, não vão atrás de movimentos, não vão atrás de profecias, de revelações. Esses vivem na dependência do bom pastor, vivem na dependência da palavra. Estão seguros no aprisco, no curral das ovelhas. Encontram em Deus a sua segurança, a sua esperança e o seu descanso. Não ficam correndo atrás de bênçãos, não.
mas encontram na presença de Deus, na palavra, na oração, conforto, consolo, graça e misericórdia. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Então, o ladrão são esses, mas que nós possamos sempre querer entrar pela porta. Irmãos, toda palavra, tudo que você for fazer, entra pela porta, vá por Jesus, o acesso. Essa palavra aqui, ó, que nós temos, que conduz realmente as pessoas até o Pai, que leva as pessoas realmente para o reino e não somente para dentro de uma igreja. Porque muitos que estão dentro de uma igreja nem ovelhas são. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Então, que muito mais o Espírito Santo assim fale ao teu coração. Nós temos acesso. Jesus é esse acesso, Jesus é a porta que nos conduz até o curral, a presença de Deus e o reino dos céus. Nunca se esqueça disso. Ignore os ladrões, ignore os salteadores. Permaneça firme dentro do curral, na presença de Deus, sempre por Jesus, pelo sacrifício e o sangue de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Comente aí, dê o seu glória a Deus, diz para mim o que você achou da mensagem. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí também, perguntas, eu vou respondê-los. Deus te abençoe, tá bom? Tudo de bom aí para você, para sua família. Deixa o seu like aí, nos ajude e vamos em frente, irmãos. Ele nos abriu a porta e nos reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus nos consagrou. Fiquem todos na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.